E aí, pessoal, 7 horas, a nossa hora sagrada da nossa leitura coletiva do livro Notas sobre o Luto, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esperar os amigos entrarem. Do Chimamanda, da Notas sobre Luto. Esse é um livro muito importante para ler nesse momento em que tantas pessoas perderam e a gente nem sabe mais o que vai acontecer, porque a cada dia tem só aumenta o número, né, de pessoas, oi Gabi, que morrem pelo Covid, por outras doenças. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Eu tirei aqui do Wi-Fi porque eu acho que tô na praia e aqui o sinal não é tão bom. Então vamos lá, começando de novo. Hoje a gente vai continuar a leitura. A gente vai para o capítulo 12. Como das outras vezes, eu vou tirar vou desativar os comentários e depois leio 15 minutos e depois a gente discute o que a gente leu, tá bom? Para que vocês possam focar na leitura. Vou ligar o timer dos 15 minutos e colocar meu óculos. Sem óculos eu não consigo ler. Hoje a gente começa no capítulo 12. Então vamos lá. As roupas de frio dos meus pais estão penduradas no armário do quarto de hóspedes, que a minha filha chama de quarto do vovô e da vovó. Toco o casaco de gominhos verde-oliva do meu pai. Na gaveta estão seus mapas de Maryland, assim como ele tem mapas da Nova Inglaterra, numa gaveta na casa da minha irmã em Connecticut. Durante os meses que ele e minha irmã passavam nos Estados Unidos anualmente, ele estudava seus adorados mapas. As divisas dos condados, o que ficava no norte ou ao sul do quê, e planejava cada passeio, até as saídas para um brunch. Cenas da última visita do meu pai, ele andando para lá e para cá no acesso da garagem, em frente à casa. Seu exercício matinal, num passo não mais tão célere quanto antes. Seu misto de caminhada e corrida matinal desacelerou consideravelmente por volta dos 84 anos de idade. E ele resolvendo contar as voltas com pedras. Então encontramos uma pilha de pedras junto à porta da frente. Ele pegando cookies na despensa, descuidado, sem ver que deixava para trás um rastro de migalhas. Ele em pé, bem na frente da televisão, seu código para: vocês todos têm que parar de falar, assistindo a Rachel Maddow no que ele diz ser inteligente, ao mesmo tempo que balançava a cabeça diante do imbróglio em que se transformaram os Estados Unidos. Capítulo 13. Releio a biografia do maior professor universitário de estatística da Nigéria, James Nyoti Adichie, escrita pelo professor emérito Alex Animalou, pelo professor Peter I, Uche e Pujev Uneagibo, publicada em 2013. 3 anos antes do meu pai ser nomeado professor emérito da Universidade da Nigéria. A impressão é irregular, as páginas estão levemente desalinhadas, mas sinto uma onda eufórica de gratidão pelos autores, porque a linha de homenagem da minha mãe no livro, as crianças e eu o adoramos, me traz tanta paz, porque sou tranquilizadora e profética. Agrada-me que essa linha exista, que esteja para sempre impressa e registrada. Reviro meu escritório em busca das velhas cartas que ele mandava da Nigéria assim que vim para os Estados Unidos fazer faculdade. E quando as encontro, sinto uma emoção intensa ao ver sua caligrafia. Essa letra conta a sua história. A caligrafia curvilínea de certo tipo de educação africana colonial, cautelosa e caprichada, respeitadora das regras e amante do latim. Niminei Oxi era como ele me chamava. Minha avó terminava sempre com seu pai e a sua assinatura. Ele assinava até os nossos cartões de aniversário, o que fazia eu e meu irmão rirmos. Papai, isso não é um memorando da universidade, dizíamos. Não precisa assinar. Procuro em todo lugar o pedaço de papel no qual ele desenhou para mim a árvore genealógica de nossa família, remontando a 4 gerações, mas não consigo encontrar. E o fato de não conseguir encontrá-lo me perturba por vários dias.
caixas e pastas abertas, papéis jogados por toda parte. Olho fotos antigas e de tempos em tempos meu corpo inteiro se infla num soluço. Meu pai muitas vezes aparecia rígido nas fotos, pois cresceu considerando a fotografia um acontecimento raro e formal, para o qual era preciso se arrumar e ficar sentado numa posição desconfortável na frente de um homem com tripé. Relaxa, papai. Papai, sorria. Às vezes eu tentava beliscar seu pescoço. Tem uma foto dele que eu me lembro de ter tirado. Ele está sentado em frente à nossa bagunçada mesa de jantar em Nizuka, a casa no campus da Universidade da Nigéria em que cresci, na sua cadeira, ao lado da cadeira que era da minha mãe. Nosso ritual de massagem de cabeça começou ali. Eu estava no ensino médio quando ele começou a ficar careca e chegava por trás dele nessa mesa de jantar e massageava sua cabeça. E ele, sem parar o que estivesse fazendo, dava um leve tapa na minha mão para tirá-la dali. Assisto a vídeos salvos no meu computador que são como revelações, pois não me lembro deles, embora tenha gravado vários. Nós tomando café da manhã na minha casa em Lagos, e eu fingindo ser uma jornalista nigeriana e perguntando a ele sobre o seu namoro com a minha mãe, enquanto ele me ignora com um leve sorriso no rosto. Nós, em nossa casa de aba, e minha filha, com 3 anos de idade, chorando porque quer pular o café da manhã e brincar. E meu pai pegando-a e dizendo a babá para levar a comida embora e deixar-lhe brincar. Capítulo 14. No meu escritório, encontro seus velhos livros de Sudoku, os quadradinhos preenchidos com seus algarismos retos e confiantes. E me lembro de... Sudoku, né, gente? Desculpa, escrevi errado. Falei errado. E me lembro de nós dois indo de carro comprá-los numa livraria em Maryland, alguns anos atrás. Ele me comprou um para eu experimentar, porque era muito bom, mas tentar o primeiro desafio reavivou meu ódio pela matemática. Lembrei do meu pai me incentivando antes de eu prestar o exame da conclusão do ensino médio e dele dizendo, quando estava empacada resolvendo uma longa equação: isso, você está chegando lá, não duvide de si mesmo, não pare. Será que por isso que hoje em dia eu acredito em sempre tentar? Voltou. Desculpa, gente, o sinal está muito, muito ruim. Isso, você está chegando lá, continuando a leitura. Não duvide de si mesmo, não pare. Será que por isso hoje em dia eu acredito em sempre tentar? É claro que é demasiado fácil traçar linhas simples pela causa e efeito. O que me formou foi o conjunto de tudo que ele era, mas foram também esses incidentes, pedacinho por pedacinho. No ensino médio, meus amigos e eu um dia levamos um problema para o tímido professor de matemática novo, o Sr. Ou, que ao olhar para o problema espinhoso, foi logo dizendo que precisava ir pegar sua tábua de logaritmos, embora o problema não exigisse uma tábua de logaritmos. Saímos da sua sala urrando de tanto rir com a maldade típica dos adolescentes. Contei isso ao meu pai, imaginando que ele fosse rir também, só que ele não riu. Esse homem não é um bom professor, não por não ter sabido resolver o problema, mas por não ter dito que não sabia. Terá sido assim que me tornei uma pessoa confiante o suficiente para dizer que não sei quando não sei? Meu pai me ensinou que aprender não tem fim. Ele não tinha a prerrogativa de muitos pais e mães Igbo da mesma geração, aquela reivindicação do tempo, do dinheiro e do esforço dos filhos, que desconfio que nós teríamos perdoado de qualquer forma. Mas o fato dele ser tão respeitoso em relação aos nossos limites e tão grato pelas pequenas coisas parecia ser uma diferença de valor incalculável. Eu muitas vezes o chamei por seu título, Odelu Arabá, cuja tradução literal era aquele que escreve para a nossa comunidade. E ele também me chamava por títulos, e o fato de fazer isso era uma lifania de afirmação carregada de amor. Omi Ife Ukiu era o mais comum, aquela que faz coisas incríveis. Os outros acho difíceis de traduzir. No Okili Neli é mais ou menos o equivalente de muitos homens, e Ogibá Oguobi é aquela cuja chegada encerra a batalha. Será por isso que nunca temia a reprovação dos homens? Acho que sim. Capítulo 15.
Ninguém estava preparado para a paixão que meu pai iria desenvolver por sudoku depois de aposentado, motivo de grande irritação para minha mãe. Ele não quer comer, dizia ela, porque está ocupado jogando sudoku. Não se joga sudoku, respondia ele distraído, não é ludo. E eu brincava, Jamie Grace se bicando desde 1963. As primeiras palavras da minha mãe, quando Oki entrou no seu quarto, na noite do dia 10 de junho, e lhe contou foram: How can? Como pode? No falar coloquial nigeriano, isso significa: não pode ser, é impossível, não tem como. E ela então acrescentou as palavras que ficaram gravadas como a ferro em brasa em nosso coração naquela chamada de Zoom. Mas ele não me falou nada. Por que ele teria falado? Os dois eram assim. Se ele ia nos deixar para sempre, teria falado com ela. Então o fato de não ter falado com ela significava que aquilo não fosse verdade. Minha mãe tinha ficado no hospital até algumas horas antes, ido em casa dormir um pouco para depois voltar a tempo da consulta com o nefrologista em Onitsha. Eu já tinha tirado o suéter dele do armário para caso ele ficasse com frio, ela falou. A história do namoro deles me encantava. Tudo começou numa fazenda em 1960, sem que nenhum dos dois estivesse presente. Um parente estava se gabando de um rapaz inteligente que acabara de começar a lecionar numa universidade e estava à procura de uma esposa instruída. Um parente dela disse que ela era instruída e linda, clara feito uma garça. O Naim Galgibana, outra piada recorrente na nossa família. Quer dizer, papai, que você foi simplesmente, pegou o carro e foi até uma cidade que eu não conhecia para ver uma moça de quem tinha ouvido falar? Eu provocava com frequência. Mas era assim que se fazia. Minha mãe gostou de como ele era calado, quando no início a família dela resistiu, porque ele não era tão vistoso, nem tão rico quanto seus outros pretendentes. Ela disse que não se casaria com mais ninguém. Eu chamava de DDE, defensor da esposa, pela rapidez com que ele sempre saía em defesa da minha mãe. Certa tarde, quando ela era vice-reitora administrativa, mais tarde viria a se tornar a primeira reitora administrativa da Universidade da Nigéria, ele chegou em casa felicíssimo, rindo ao afrouxar a gravata, quase explodindo de orgulho com o discurso da esposa na reunião do conselho universitário. Mamãe foi fantástica, disse ele aos meus irmãos e eu. Capítulo 16. Oki diz que naquela noite pôs no bolso o relógio de pulso do papai e me manda uma foto. O relógio de prata com mostruário azul que Kenny lhe comprou alguns anos atrás. Achamos graça que meu pai começou imediatamente a usar o relógio. Muitas vezes lhe comprávamos coisas que ele não usava, porque, segundo ele, a camisa de 1970 ou sapatos de 1985 ainda estavam perfeitos. Olho a foto do relógio todo dia, por horas a fio, como se aquilo fosse uma romaria. Lembro-me dele em volta do pulso do meu pai e de como meu pai o consultava com frequência. Essa é uma imagem arquétipa dele, o rosto curvado em direção ao relógio para ver as horas. Um homem hiperpontual. Para o meu pai, chegar na hora era quase um imperativo moral. Minha infância foi meu pai no térreo da casa, domingo de manhã, pronta para a missa 1 hora antes de todo mundo, andando de um lado para o outro para nos apressar. Naquela época, ele parecia distante. Adulta, carinhosa e acessível era minha mãe. E ele era o homem que vivia no escritório, descrevendo estatísticas e falando sozinho. Eu sentia por ele um vago orgulho. Talvez não soubesse que ele era o mais importante professor universitário da Nigéria, de estatística da Nigéria. Mas sabia que ele tinha virado titular muito antes dos pais dos meus amigos, pois havia um menino na escola que me chamava de Niwa Professor, filha do professor. No final da adolescência, comecei a enxergar e ver o quanto éramos parecidos por sermos curiosos e caseiros, e conversar com ele e adorá-lo. Como era intensa a atenção com que ele prestava, como ele era presente, como sabia ouvir. Se você lhe dissesse alguma coisa, ele se lembrava. Seu humor, já seco, foi ficando deliciosamente mais cortante à medida que ele envelhecia.